Retirado de pauta. Segundo item da pauta. Segundo item da pauta, processo número 00058-026549/2015-53. Interessado: Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto: pedido de reconsideração. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., em face da decisão proferida pela diretoria colegiada dessa agência sobre o auto de infração número 778/2015, lavrado em 19 de março de 2015, por descumprimento de obrigação contratual, tendo em vista o envio dos balancetes mensais analíticos relativo ao quarto trimestre de 2014, fora do prazo estabelecido no contrato de concessão número 01, ANAC 2012, SBBR. Após relacionar as questões postas pela decisão de primeira instância, a recorrente, para fundamentar suas alegações e segundo a sua ótica, aborda em síntese o seguinte: a. O princípio da proporcionalidade, para atestar o dano presumido alegado pela ANAC aos passageiros e usuários do Aeroporto de Brasília, sustentando ainda que o atraso na entrega dos balancetes não acarretou em prejuízo ao processo fiscalizatório. B. A razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade dos atos praticados pela agência, que não foram capazes de satisfazer o interesse público estabelecido pela regra aplicada ao caso. C. A incoerência da dosimetria da punição frente aos dispositivos que regem a matéria objeto da penalidade aplicada, apresentando sua versão sobre o raciocínio para a determinação da multa, com base nas instruções normativas número 08 e 25, ambas de 2008 da ANAC. E D. O princípio da impessoalidade e a da isonomia, com o objetivo de demonstrar a incongruência da sanção aplicada utilizando de precedente ocorrido com a Infraero. Com base nesses argumentos, requer à concessionária que a decisão a respeito do auto de infração número 778/2015 seja revista e que se aplique atenuante de pelo menos 75% do valor da multa máxima de uma unidade de referência da tarifa aeroportuária URTA, por dia de atraso, por observância ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não houve dano ao poder concedente ou qualquer usuário do transporte aéreo público e tratar-se de infração leve. É o breve relatório, senhores. Diretores, alguma discussão? Nada? Por favor, diretor, seu voto. Posso passar o voto? Observa-se, pelas alegações apresentadas, que a recorrente repete ipsis literis os argumentos expostos no recurso administrativo contra a decisão de primeira instância, que determinou a aplicação da multa, os quais já foram analisados e refutados pela área técnica da ANAC e no julgamento realizado pela diretoria colegiada. O recurso acresce apenas a argumentação quanto à dosimetria da penalidade, afirmando ainda que o princípio da impessoalidade e isonomia não foram observados pelo colegiado, em fase de precedente ocorrido com a Infraero. Sendo assim, passo a análise do pedido de reconsideração, atentando-me preliminarmente acerca daquilo que a concessionária traz em complemento, para sustentar seu propósito de reconsiderar a decisão da diretoria colegiada. É preciso lembrar que o contrato de concessão prevê no item A da cláusula 8.4 a aplicação de penalidade de multa equivalente a uma unidade de referência da tarifa aeroportuária, URTA, por dia, no caso de descumprimento ou atraso de determinado dever do concessionário. Trata-se da menor penalidade possível às infrações do contrato. Refere-se também ao valor máximo que a administração pode considerar por dia. Assim, a dosimetria da multa pode alcançar qualquer valor, de 0 a 1 unidade, cabendo ao poder público dosar justificadamente o valor que adotará. Desta feita, como observamos nos autos, a agência entendeu existirem fatores suficientes à fixação de 0,5 URTA por dia de descumprimento contratual.
O pedido de reconsideração da empresa trouxe 2 novos argumentos para justificar que tal percentual não é o que a concessionária julga correto. O primeiro, invocando repetidamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refere-se ao cálculo do valor da multa, que, segundo ela, deveria partir já do valor intermediário, ou seja, entende-se que o valor de 50% do limite máximo da penalidade por dia deveria ser o valor inicial de avaliação e sobre ela recaírem as atenuantes. A atuada utilizou-se subsidiariamente o teor da Resolução ANAC 25 de 2008 e da Instrução Normativa número 08 de 2008, orientadoras do processo sancionatório na agenda, fazendo um paralelismo ao contrato de concessão. Significaria dizer que o valor da penalidade com atenuante seria menor que os 50% determinados para o valor da multa, afirmando que o número correto seria 25%, considerando 2 atenuantes que entende a concessionária que estão expressas no processo, quais sejam o reconhecimento da falta cometida e a tomada de ações à sua correção. Ora, em rebate às colocações da atuada, é preciso ressaltar que o contrato de concessão é instrumento próprio entre as partes e não foi concebido da mesma maneira que a Resolução número 25 de 2008, que estabelece valores mínimos, médios e máximos fixos para cada infração. Ao contrário, o contrato deixa à administração a faculdade de determinar o valor da multa, estabelecendo apenas o teto a ser respeitado. Tal entendimento já era de conhecimento da concessionária, tendo em vista o parecer número 78 de 2014 da Procuradoria Federal junto à ANAC, proferida no processo 000-58042-492-2013-78, cuja interessada é a própria Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, onde restou claro que a Resolução ANAC número 25 não alcança as infrações e penalidades previstas nos contratos de concessões de infraestrutura aeroportuária, cujo procedimento de apuração e aplicação deve observar, além das disposições contidas no próprio contrato de concessão, os preceitos gerais estabelecidos na Lei 9.784 de 99, Lei 8.987 de 95 e Lei 866 de 93. Podendo a agência, por outro lado, valer-se das disposições da Resolução ANAC número 25, 2008, naquilo que não conflitar com as disposições da legislação supramencionada, ou seja, utilizando-se tão somente como referencial de procedimento para a concretização das normas e princípios contidos naqueles diplomas legais, disse a Procuradoria à época. Visitando o texto da Resolução 25/2008 da ANAC, pode ser observado em seu artigo 5º que os procedimentos ali definidos dizem respeito ao processo administrativo para apuração de infrações à Lei 7.565, de 19 de dezembro de 86, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, legislação complementar e demais normas de competência da Autoridade de Aviação Civil, portanto, não alcança as infrações e penalidades previstas nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária, que devem observar, além das disposições do próprio contrato, os preceitos da Lei 9.784 de 99, da Lei de Concessões e da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ressalta-se que o parecer antes mencionado, quando trata de aplicação subsidiária da Resolução 25 de 2008, limita a sua utilização tão somente como referencial de procedimento, normas e princípio para os diplomas legais relativos aos contratos de concessão. Sendo assim, por alcançar o contrato de concessão regime jurídico diferenciado daquele contido na Resolução ANAC 25/2008, não há como prosperar o pedido da concessionária de aplicação subsidiária desse normativo, ao caso, no que se refere ao cálculo do valor da multa. Sepultado, portanto, este primeiro ponto, passo à análise do segundo argumento,
em que a atuada vê atacados os princípios de impessoalidade e da isonomia, apontando uma suposta incongruência da ação da ANAC em casos que a defesa julgou similar. A Inframérica, faz uma longa exposição conceitual desses princípios e fundamenta sua assertiva comparando sua atuação com a da empresa estatal Infraero, citando o processo número 68.800.003151/2010-14, cuja matéria trata de recuperação de pavimento. A atuada destaca que a aplicação da penalidade sobre a Infraero, a agência considerou a inexistência de circunstâncias agravantes e ou atenuantes, decidindo pela sanção no valor médio previsto na Resolução 25/2008 da agência. Ou seja, sem atenuantes, o valor adotado foi o médio. Já ela, por ter atenuantes, como assim entende, deveria ser multada em um valor abaixo do médio. Afirmou ainda que o motivo da sanção foi o descumprimento de norma técnica, que envolve diretamente a segurança operacional do aeródromo e cujo impacto poderia ter reflexos impensáveis à segurança de inúmeros brasileiros. De início, há que se frisar que o próprio princípio da isonomia denota o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na exata medida de suas desigualdades. As fiscalizações trazem circunstâncias peculiares que devem ser analisadas caso a caso, e foi à luz desse princípio que a agência tomou sua decisão. A fiscalização sobre a estatal, citada pela concessionária, teve base em normas técnicas de padrões operacionais e de infraestrutura, que, como não foram seguidos, resultaram em sanção oriunda dos normativos da agência, tendo sido observados, no caso, os procedimentos da Resolução número 25, de 2008, e da Instrução Normativa 8, também de 2008. Já as sanções do concessionário do aeroporto encontram respaldo no próprio contrato de concessão, como ressaltado anteriormente. Inclusive, as penalidades para a infração dos contratos de concessão não guardam similaridade com os demais regulados, não havendo tal paralelismo. Para os demais regulados, não existe, por exemplo, o Instituto da Advertência, já conhecido desse concessionário, nesse exato processo. São institutos desiguais de apuração e julgamento do processo sancionatório. Não há, portanto, como prosperar a alegação de que a ANAC agiu à revelia dos princípios da impessoalidade e da isonomia. Feitas as observações que cabiam a respeito das novidades trazidas pela interessada em seu pedido de reconsideração, passo adiante, analisando os demais elementos constantes do processo, admitindo que os autos merecem que essa nova análise sejam desenvolvidas com maior cuidado e atenção para que se obtenha um resultado compatível com a ordem jurídica e o interesse público. Nesse mister, reanalisando com todo o conteúdo processual, observe que a empresa interessada vem sistematicamente infirmando os argumentos da área técnica da ANAC em relação ao critério de fixação da penalidade de multa, especialmente no que se refere ao dano à atividade de fiscalização da agência, e por via outra a todos os passageiros e usuários do aeroporto de Brasília. Em seu pedido de reconsideração, a Inframérica expressa da seguinte forma, abre aspas, a atuação da concessionária se baseia principalmente na presunção de dano à atividade fiscalizatória da agência e, consequentemente, a todos os passageiros e usuários do aeroporto de Brasília. Tal afirmação pode ser inferida dos argumentos decisórios colacionados anteriormente. Nesse sentido, mister se faz analisar o dano presumido alegado pelo agente fiscalizador. Há na jurisprudência brasileira um entendimento que o dano presumido é aplicável apenas quando há claro afrontamento legal e prejuízo ao erário público. O Instituto pressupõe um dano de difícil ou impossível reparação, causado por conduta dolosa e de ilegalidade cristalina, como, por exemplo,
contratação sem instauração de procedimento licitatório. O mero atraso de 5 dias no envio das informações, que cumpre salientar são provisórias, não podem ser interpretados como afronta ao poder-dever fiscalizador da ANAC. Ora, o próprio relatório demonstra que todas as informações foram adequadamente prestadas. Não há indicação de que o atraso acarretou em prejuízo ao processo fiscalizatório. Continua a requerente. Ainda inconcebível afirmar que todos os passageiros e usuários foram prejudicados pela ação da concessionária. As informações em questão são relatórios financeiros preliminares, que em absolutamente nada interferem na atuação da Inframérica em sua função primordial, que é a prestação do serviço público de infraestrutura aeroportuária. A existência ou não existência dos relatórios é indiferente à atividade operacional da Inframérica, que, ressalta-se, não sofreu qualquer tipo de impacto com o seu envio, quer seja mensal, trimestral ou anual. Fecha aspas. Mostra-se necessário relembrar aqui que a concessionária infringiu o inciso 1 do item 3.1.43.1 do contrato de concessão, pelo qual a concessionária se obrigou a entregar à ANAC trimestralmente, em 45 dias após o encerramento de cada trimestre, os balancetes mensais analíticos da sociedade. Não obstante, em relação aos balancetes dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, que deveriam ser entregues até o dia 18 de fevereiro de 2015, somente foram apresentados em 24 de fevereiro de 2015, apurando 5 dias efetivos de atraso. Observa-se que a disposição do contrato impõe uma obrigação de natureza formal, ou seja, a entrega física material dos balancetes trimestrais à ANAC, cujo cumprimento somente foi suprido após a data prevista em contrato. Extrai-se do conteúdo do item 8.10 do contrato de concessão o seguinte: 8.10. As penalidades devem ser aplicadas mediante decisão fundamentada da ANAC, assegurando à concessionária o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos da regulamentação vigente, devendo ser consideradas as seguintes circunstâncias. 8.10.1. A natureza e gravidade da infração. 8.10.2. O caráter técnico e as normas de prestação do serviço. 8.10.3. Os danos resultantes da infração para o serviço e para os usuários. 8.10.4. A vantagem oferida pela concessionária em virtude da infração. 8.10.5. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao número de usuários atingidos. 8.10.6. As circunstâncias gerais, agravantes e atenuantes. 8.10.7. O histórico de infrações da concessionária. 8.10.8. A reincidência da concessionária no cometimento da infração. Mediante análise das mencionadas circunstâncias, observou a área técnica da agência, por meio de decisão de primeira instância, o seguinte: a violação cometida é de baixo potencial ofensivo, tendo em vista que, apesar da intempestivamente a concessionária encaminhou os balancetes mensais analíticos referente ao quarto trimestre de 2014. A pena máxima cometida para a infração conforma o menor valor da multa tipificado no contrato. A cláusula contratual ofendida não detém caráter técnico. O não envio tempestivo dos balancetes mensais analíticos acarretou dificuldades para o adequado exercício da atividade fiscalizatória. Não se verificou vantagem oferida pela concessionária, em virtude do descumprimento da cláusula contratual. Por se tratar de dano presumido, todos os usuários do aeroporto foram atingidos. Não foram verificadas circunstâncias agravantes e atenuantes, quanto da lavratura do auto. E, por fim, conclui a área técnica, ficou
constatada a existência de histórico de infração e reincidência no cometimento da infração. Postas as situações, a área técnica passou a dosimetria da sanção, apontando que o contrato de concessão, alineado à cláusula 8.4, autoriza a aplicação da penalidade de multa equivalente a uma unidade de referência da tarifa aeroportuária, URTA, por dia de descumprimento do atraso. Apurou ainda que o atraso na entrega do balancete mensal analítico, referente ao quarto trimestre de 2014, contabilizou efetivamente 5 dias como fator de multiplicação para o cálculo da dosimetria. Entendeu também a Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, que o juízo de administração deveria conceder a esse limite, levando-se em conta os critérios de natureza predominantemente técnicas, bem como que a empresa é reincidente na infração da cláusula 3.1.43.1 e possui outra penalidade administrativa em seu histórico. Entretanto, dada a existência de outras circunstâncias atenuantes, a área técnica da ANAC recomendou a diminuição do valor da multa em 50%, calculada a partir do limite contratual estabelecido para a conduta, ou seja, 5 urtas pelos 5 dias de atraso, fixando a multa no final do patamar de 2,5 urtas, correspondente a 50% de 5 urtas. Na ocasião, o valor da multa foi fixado em R$ 47.525, equivalentes a 2,5 urtas. Observa-se que a área técnica, para efeito da aplicação da multa, a concessionária, com base no conjunto de itens analisados acima, levou em consideração as seguintes circunstâncias prescritas no contrato. Agravantes: dificuldades para o adequado exercício da atividade fiscalizatória e, por consequência, danos ao serviço e aos usuários do aeroporto, item infringido 8.10.3. Número potencial de usuários atingidos, todos os usuários do aeroporto, dano presumido, item 8.10.5. Histórico de infrações da concessionária, item 8.10.7. E reincidência no cometimento da infração à cláusula 3.1.43.1, item 8.10.8. Atenuantes: infração da gravidade considerada leve, item 8.10.1. Inexistência de caráter técnico da infração, item 8.10.2. E, por fim, entendeu como atenuante inexistência de vantagem oferida pela concessionária em virtude da infração, item 8.10.4. Percebe-se que a determinação da dosimetria da penalidade teve como fator central a constatação de dano presumido a todos os usuários do aeroporto concedido, uma vez que não seria possível assegurar um integral cumprimento às normas contidas no contrato, sob o fundamento que estaria frustrada a adequada gestão da concessão e, por consequente, obstada a atuação fiscalizatória da agência. Esse foi o entendimento da SA quando indagada por essa diretoria, quanto às questões relacionadas com a dosimetria da pena. A despeito do histórico de infrações da concessionária, constatou-se que a existência de 2 outros processos administrativos por infração contratual, sendo um deles processo número 0058-026853 de 2014, relativo ao mesmo fato desses autos. Demais disso, verificou-se que todas as outras circunstâncias enumeradas no item 8.10 do contrato e avaliadas pela área técnica não influenciaram negativamente na tomada de decisão para aplicação da multa. Melhor analisando a questão, observe que o item 3.1.43.1 do contrato de concessão prevê textualmente a obrigação de entrega trimestral ANAC dos balancetes mensais analíticos da concessionária. Percebe-se que a essência da condição prescrita no instrumento contratual, que impõe uma obrigação de natureza formal, tem como objetivo primordial disponibilizar dados contábeis da concessionária para utilização da gestão do contrato pela agência. Ora, se tais documentos não fossem relacionados e destinados a propiciar a ação fiscalizatória da ANAC,
não haveria razão de existir contratualmente dita obrigação. Tais documentos são necessários à agência para acompanhar e monitorar a saúde financeira da concessionária. A falta de sua apresentação acarreta em prejuízo ao acompanhamento do contrato. Sendo assim, constata-se que houve, de fato, atraso na entrega dos balancetes trimestrais à ANAC, acarretando o descumprimento inequívoco do contrato, inclusive reconhecido pela própria Inframérica, estando constituída a razão da imputação da penalidade. É-se disso que o administrador público não pode agir conforme a sua vontade pessoal. Ele tem a obrigação de desempenhar a sua função de acordo com o que determina a lei. Constatada a materialidade e reconhecida a autoria da infração, não há como afastar o poder-dever de agir da agência, diante do evidente descumprimento contratual. Entretanto, atento ainda ao que compõe o processo, percebo que não há evidência que todos os usuários do aeroporto teriam sido atingidos pela falta de entrega dos documentos contábeis à administração, mesmo que com atraso de 5 dias. Não se constatou nenhum reflexo às operações do aeroporto, segurança aos usuários, perda da qualidade do serviço ou qualquer outro fator que configurasse dano a qualquer usuário da infraestrutura aeroportuária. Assim, não há como relacionar, neste caso, a falta de entrega de relatórios contábeis a prejudiciais danos aos serviços e usuários do aeroporto. Por estas razões, não se mostra razoável vislumbrar dano presumido a todos os usuários do aeroporto e à prestação do serviço, pelo fato de ter havido a entrega de balancetes ter havido a entrega de balancetes trimestrais fora do prazo previsto contratualmente. Mas não bastante isso, tem-se que no processo já dito, número 0058-0268-53-2014, que resultou na aplicação de penalidade de advertência à concessionária Inframérica pela prática do mesmo fato, ou seja, o atraso da entrega de relatórios trimestrais à ANAC, a equipe de fiscalização concluiu que, naquela época, não houve danos para a continuidade do serviço, nem aos usuários do aeroporto. Novidade esta que foi inserida no presente processo. Pois bem, estou acabando, presidente. Pois bem, se na análise anterior, que constatou o atraso na entrega dos balancetes trimestrais em 7 dias, não houve danos aos serviços, nem passageiros foram afetados, não se justifica agora que tais itens sejam determinantes para a aplicação da multa, quando o tempo de entrega dos relatórios foi ainda menor nesse processo, qual seja 5 dias de atraso. Destarte, não é recomendável a adoção de conclusões distintas para situações semelhantes, devendo a deliberação da diretoria da agência guardar uma relação lógica com o que restou assentado também naquele processo, para que não haja transgressão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao meu ver, as razões anteriores expostas são suficientes para um outro posicionamento da diretoria colegiada, quanto à dosimetria aplicada para a determinação da multa imputada à concessionária, porquanto pode ser desconsiderado o dano presumido ao serviço e a todos os usuários do aeroporto. Segundo o que dispõe o artigo 2º da Lei 9.784 de 99, a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Lado outro, tem-se que, conforme o disposto no artigo 64 da mencionada Lei do Processo Administrativo Federal, o agente público, ao decidir sobre o recurso de sua competência, tem a prerrogativa de confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, visando a satisfação do interesse público,
sem a necessidade de recorrer à autoridade a ela estranha, garantindo a lei ao administrado o direito de reanálise de decisão proferida pela administração pública. Sendo assim, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando ainda o caráter punitivo e educativo da multa administrativa, concluo ser necessário a manter o conteúdo da análise empreendida pela área técnica, em que seu julgamento já reduziu a penalidade em 50%, em decorrência das atenuantes apuradas em favor da concessionária, item 3.29 deste voto. Desconsiderar, no presente caso, o dano presumido ao serviço e aos usuários do aeroporto, porquanto não se constatou nenhum reflexo às operações do aeroporto, segurança aos usuários, perda de qualidade de serviço ou qualquer outro fator que configurasse dano a qualquer usuário da infraestrutura aeroportuária. E C. Reduzir o quantum da penalidade aplicada à concessionária Inframérica para entrega de balancetes fora do prazo estabelecido em contrato. C.1. Levando em consideração que a área técnica da ANAC apontou como agravantes para a dosimetria a. As dificuldades para o adequado exercício da atividade fiscalizatória e, por consequência, danos ao serviço e aos usuários do aeroporto. B. O número potencial de usuários atingidos, todos os usuários, dano presumido. C. O histórico das infrações da concessionária. E D. A reincidência no cometimento da infração, a cláusula 3.1.43.1, constituindo esses fatores um percentual de 100% de agravantes para a determinação da dosimetria da pena, item 3.29 desse voto. E tendo presente a possibilidade de serem desconsiderados os danos aos serviços e usuários do aeroporto, letras A e B retro, conforme argumentos acima expostos, entendo como razoável a redução da multa aplicada em 50% do seu montante total. Ante as razões acima expostas, em observância aos preceitos da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, e do contrato de concessão número 01, ANAC 2012, SB-BR, atento ainda ao conteúdo dos autos e aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conheço do recurso da Inframérica concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., apresentado na forma de pedido de reconsideração e voto pelo seu parcial acolhimento para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pela equipe de fiscalização da ANAC, em decorrência do descumprimento do inciso 1º do item 3.1.43.1 do contrato de concessão número 01 ANAC 2012 SB-BR, fixando assim no valor de R$ 23.762,50. É como eu voto, senhores. Obrigado, diretor Ricardo, e parabéns pela clareza do voto. Né? Só uma dúvida, só para o meu próprio convencimento aqui. Eu sei que não é o momento da discussão, mas o senhor propõe que sejam mantidas as atenuantes que foram colocadas e das 4 agravantes retiradas 2, é isso? Isso mesmo. Eu proponho a análise total feita pela área técnica, igualmente que ela fez, retirando apenas os passageiros atingidos e os serviços aos usuários que também não foram atingidos. Isso eu estou já retirando. Diretores, alguém quer colocar alguma coisa? Tem uma... Passaria o voto. Tem uma dúvida à Procuradoria. Trata-se de um pedido de reconsideração, certo? Como funciona o juízo de admissibilidade nessa questão? Teria que ter fato novo, questão relevante? Lateral. Bom, em primeiro, diretores, eu esclareço que nós não fomos consultados pelo diretor relator sobre o cabimento ou não da aceitação do pedido de reconsideração.
mas já existem precedentes em que o pedido de reconsideração foi aceito, em outros casos, né? E aí a gente segue a linha do dever de autotutela da administração, ou seja, naquelas hipóteses em que é feito o pedido de reconsideração e o relator ou o colegiado entendem que seria possível o deferimento por vislumbrarem alguma questão que não foi julgada quando do julgamento do recurso e essa questão envolva alguma revisão do julgado, é possível. Então, assim, o critério ele está muito mais adstrito à análise do relator sobre a pertinência de se revisar o julgado no exercício da autotutela da administração pública, e esse exercício é permanente, ou seja, a administração tem o dever de rever seus atos permanentemente, e nesses casos o pedido de reconsideração serve como um impulso, ou seja, serve como elemento motivador para o exercício da autotutela. Não se trata, então, aqui de um segundo recurso ou de um recurso do recurso, e sim do exercício da autotutela motivado, no caso concreto, me parece, por um pedido de reconsideração. Mas, como eu disse, caso essa dúvida se torne mais complexa após o debate dos senhores, a Procuradoria está à disposição para esclarecer isso formalmente num parecer. Eu fiz a pergunta porque eu me lembro que essa questão do pedido de reconsideração é recente, assim, se não me engano, é do ano passado, Sim. ou do final de 2015. Mas, então, não precisa ter fato novo, né? Como está dentro do... Não, a gente não está aqui tratando do fato novo para motivar uma revisão. Sim. Né? E aí é importante se fazer a distinção entre a revisão do julgado, né, e o pedido de reconsideração motivado num argumento, como foi o caso, parece, pelo relato do diretor relator, houve uma reconsideração fundada em argumentos que já estavam no processo. Assim, não se trata de uma revisão. Essa, sim, a revisão tem como pressuposto a existência de um fato novo, não considerado no julgado, enfim. Não parece ter sido o caso, né? Parece ser uma reapreciação dos mesmos fundamentos, ou seja, o colegiado está, se seguir a linha do diretor relator, o colegiado estaria reapreciando os mesmos fatos, dando uma interpretação diversa daquela que foi dada no julgado. Então, é muito diferente a hipótese da revisão da hipótese do pedido de reconsideração. Aqui, creio eu, se acatada a posição do relator, o que está se fazendo, na verdade, é o exercício da autotutela impulsionado pelo pedido de reconsideração. Só para completar, eu ia falar justamente isso que o procurador falou. É importante a gente destacar, como eu li no voto, o artigo 64 da Lei 9.784, que é justamente isso, o dever, poder da administração rever os seus atos a qualquer momento. Alguma colocação mais? Então, vou passar o voto. Diretor Juliano. Eu fiquei com algumas dúvidas ao longo do processo e queria pedir vista justamente para ter um pouco mais de tempo e analisá-las antes de dar meu voto. Algum outro diretor? Não? Eu só queria fazer uma consideração. Eu acho que, na verdade, um dos aspectos do colegiado é exatamente a supervisão das ações dentro da agência. E, embora eu corrobore com a postura do diretor Juliano, eu acho que nós temos que buscar qual é a causa raiz do problema. E me parece que a causa raiz está exatamente em que nós não temos elementos muito claros para aplicar a dosimetria. Na verdade, quando nós estamos tratando, por exemplo, no caso concreto, de se nós estamos atingindo todos os usuários ou não, no caso de um relatório, me parece que fica um pouco difícil desse tipo de valor ser efetivamente parametrizado. O que eu quero dizer é o seguinte: dependendo de qual for o atraso, pode ser até que isso venha a provocar esse tipo de problema. Então, a gente não pode dizer nem que sim e nem que não. Mas, vamos dizer assim, para que a gente possa aquilatar melhor, me parece, isso já foi, inclusive, solicitado à área está providenciando isso,
para que a gente reveja essencialmente os parâmetros da dosimetria. Isso eu acho que é uma coisa importante para que a gente não volte à baila com esse tipo de assunto, tendo por mérito os mesmos dilemas que a gente possivelmente pode ser que venha a ter no futuro. Mas o senhor também vai querer vista, porque eu dou vista coletiva. Não? Não, eu não estou pedindo vista. Só fez a ponderação? Só o diretor... Então, já pedido vistas. Próximo item da pauta.